Agora vamos falar da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais decidiram se dividir em 3 blocos. Além dos blocos de situação e oposição que já existiam, agora tem um novo, o bloco independente. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PSB, Oscar Bezerra. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deputado, o bloco de oposição ficou com 4 deputados. O bloco da situação, o bloco do governo, ficou com 14 parlamentares. E os independentes esperavam contar com 10, caiu para 8 e sobrou 6. Que história que é essa aí? Pagaram emenda parlamentar e mudou os números? Eu não quero acreditar que seja isso, mas nós tínhamos a proposta inicial de 10 nomes, 2 decidiram não assinar, depois de meio que já acordado. Esses 2 que decidiram não assinar foram o deputado Baiano Filho e o deputado... Adalto de Freitas. Adalto de Freitas. Isso. E 2 assinaram nas duas, tinham assinado com a gente e depois... Wagner Ramos e o deputado Vanclay Carvalho. E eles justificaram por quê? Não apareceu mais na Assembleia depois do dia. Ficaram Pelo menos silêncio, não vi. Em silêncio. É. Agora, deputado, a população entende bem o que são os blocos aí de situação e de oposição. E o independente, qual que vai ser o papel dele? Ele vai flutuar entre os 2 ou não? Ele tem um papel já definido? Só complementar a pergunta da Nayara, deputado. Por que os independentes eles não cabem nem na situação e nem na oposição? Bom, porque primeiro nós não somos oposição ao governo do Pedro Taques. Esses deputados têm dado sustentação ao longo desses 3 anos de mandato do governador em todas as situações. E estando lá no independente também não é a situação. Mas mostra também, porque a política é cheia de dar sinais, né, Lúcio? Mostra de que existe um grupo de deputados dentro do parlamento que não está satisfeito com a administração. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, esse bloco foi criado justamente pelo atual cenário que Mato Grosso vive, com a crise na saúde, com a crise econômica? Exatamente, porque a gente anda pelo interior e vê a insatisfação que está ocorrendo em vários setores e temos conversado muito a respeito de como resolver esse problema. Tenho certeza de que é interesse total do próprio governador em resolver, mas algumas sugestões acabam por não serem acatadas, consequentemente deixando assim um descontentamento com alguns pares, e era para ser muito mais do que 10, porque na hora que reúne, na reunião do colegiado, a insatisfação é generalizada. Deputado, o senhor falou aí que a insatisfação é generalizada, os deputados estão descontentes, especificamente esses 6 que estão no bloco dos independentes. Qual é a maior crítica que esse bloco independente hoje faz ao governo, ao governador Pedro Taques especificamente? A Assembleia Legislativa... É falta de diálogo, de conversa ou é muito mais do que isso? O diálogo é um bom caminho, né? A política sem conversa, ela realmente é fadada ao fracasso, né? Mas o fator da valorização, a valorização das pessoas que querem ajudar o governo. Como eu disse, esse bloco é constituído de 20 deputados, sempre em toda a situação esteve junto com o governo. E não digo que não vamos estar até o final dele. Agora temos a opção, de repente, nesse bloco independente, de colocar a nossa posição um pouco mais forte, para pelo menos ser ouvido ou enxergado, vamos dizer assim, Lúcio. Como que o bloco já analisa esse fundo criado, que o governo quer criar, o Fundo de Estabilização Fiscal, agora para recuperar dessa crise instalada aqui no Estado? Porque a gente sabe que a PEC seria uma salvação, mas não foi o suficiente. Nós temos um expert dentro desse bloco, que é o Zé Domingos, que entende muito dessa área. Estamos esperando que o esboço desse projeto chegue para a gente estudá-lo e, consequentemente, fazer alguns apontamentos de correção de texto ou até mesmo da metodologia desses critérios adotados. Mas uma coisa é fato, com a arrecadação que está acontecendo, desculpa, não é suficiente para cumprirmos com os comprometimentos que temos. Isso é um fato, porque senão ninguém estaria
sem ter o atendimento a contento com a saúde, pendências na questão com os empleiteiros, ou seja, precisa criar algum mecanismo para regularização. Deputado, dias atrás o seu colega, ainda colega de partido no PSB, o ex-prefeito Mauro Mendes, numa entrevista à Rádio Vila Real, aqui do Grupo Gazeta, disse o seguinte: olha, o governador Pedro Taques não fez corretamente a lição de casa. O senhor pensa assim também? Olha, o governador é muito esforçado em tudo que faz. Falar de que ele não fez o dever de casa, eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu estou ao lado dele todo esse tempo. Mauro Mendes não fez essa meia-culpa, então? Não fez porque ele não está acompanhando o dia a dia do governo. Eu, como deputado da base, me faço aí como meia-culpa, então, do dever não cumprido. Agora, realmente tem razão no sentido de que não atingiu os objetivos que foram propostos. Por isso ele está criando mecanismos aí, como a criação agora desse fundo, deve vir alguma mudança também na metodologia de algumas receitas do governo. Dá tempo de arrumar a casa ainda, deputado? Ô Lúcio, eu acho assim que a dedicação da equipe pode ser que dê a reversão sim, e a gente tem o Estado tão sonhado que é atender a população. Agora, deputado, essa meia-culpa que o senhor falou, outros colegas seus aí já assumiram também que por estarem junto do governador tem uma parcela de culpa, como o próprio deputado Zeca Viana, que a gente recebeu aqui recentemente no Jornal do Meio-Dia, mas ele disse que quer fazer diferente agora nas eleições, quer juntar a oposição, uma oposição forte contra o governador Pedro Taques. E o senhor, a gente sabe que o senhor precisa esperar aí a janela partidária para mudar de partido. Já tem em vista algum partido? Pois e também mas... vai engrossar essa oposição? Pois é, mas qual é a oposição? Essa é a pergunta que fica. Qual é a oposição? Porque até agora não existe oposição. Cadê os candidatos da oposição? Precisam se manifestar, né? Porque realmente hoje o governo tem as suas dificuldades, mas a princípio é o candidato único que se apresenta até o momento. Mauro Mendes poderia ser esse candidato da oposição? Ele sempre foi da situação, mas se achar que por bem a oposição é o melhor caminho, é um direito que lhe cabe. Nós não podemos fazer julgamento. Deputado, falando agora lá da Assembleia Legislativa, foi deflagrada aí recentemente a Operação Bereré. Um dos acusados aí pelo Ministério Público Estadual é o deputado Mauro Save, que é o presidente da CPI do Fundeb, que foi instalada para investigar se houve algum tipo de desvio na área de educação no governo Pedro Taques. Aí ele diz o seguinte: olha, eu não tenho medo do Ministério Público Estadual. E deu também uma outra declaração. Se for preciso, eu também não tenho medo de investigar o governador Pedro Taques. O que é que está acontecendo aí? Tem algum problema aí, não tem? Não, primeiro... Tem um ruído aí forte, não é? Primeiro essa questão... Será que estão achando que essa operação tem alguma digital do Palácio Paiaguás ou não? O Mauro seria a pessoa mais propícia a responder essa pergunta, para mim não entrar no mérito aqui desta questão. Mas o fato o Mauro foi escolhido pela presidência para ser o presidente da CPI e eu tenho certeza que vai fazer o seu papel. E é muito simples, na minha opinião, essa CPI, porque se houve qualquer desvio de finalidade dos fundos, não tem como a CPI não apresentar isso ao seu final, porque as contas são específicas. O dinheiro, por exemplo, do Fundeb teria que ser repassado aos municípios especificamente. E vai investigar também lá a aplicação dos recursos do FETAB, que seria uma sugestão que o senhor mesmo fez. Na oportunidade que eu fiz para investigar o FETAB, eu fiz em função de que o Estado não tem dinheiro para nada. E nós temos um vácuo no FETAB de entrada de 200 milhões de reais por ano. Vamos fazer uma conta simples. Nós produzimos 30 milhões e 500 mil toneladas de soja. Dividido isso por saca, dá 508 milhões de saca. Vezes 1,58, que é o FETAB, daria 800 milhões de reais de arrecadação somente da soja. E só está entrando 600 no bolão total.
E esse dinheiro está indo para onde? Pois é, a CPI tinha esse cunho. E aí, obviamente, como tem... Tinha não, tem que ter, né? Tem, esse cunho. tem esse cunho. Até para melhorar essa imagem da Assembleia. Exatamente. Nós estamos num quadro caótico. É sonegação isso? De arrecadação. É sonegação, deputado? deputado? Isso que precisa detectar na CPI. Se for sonegação, quem são os sonegadores? Porque soja não voa. Voa? Não voa. E um detalhe interessante é que se a conclusiva disso aí for por determinada... indicar quem são os responsáveis, pode ser cobrado retroativamente os últimos 5 anos, é legítimo. Quer dizer, está aí a receita do bolo para, de repente, a gente colocar um bom dinheiro no caixa. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, deputado.